prazer que iniciamos mais um programa da Parceria pela Valorização pela Educação do Instituto Votorantim e vamos falar hoje sobre a importância da manutenção das ações remotas e o uso da tecnologia no retorno à escola. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que Lúcia Delagnello. A Lúcia é condecorada pelo MEC com a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo, doutora e mestre em Educação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela é nascida em Florianópolis e foi secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do seu estado natal, onde criou o Cluster de Inovação na Educação. A Lúcia fundou e presidiu o Conselho do Instituto Comunitário Grande Florianópolis e tornou-se referência nacional e internacional no tema da tecnologia educacional. Entre outras atuações, preside a comissão julgadora do Prêmio King Hamad bin Isa Al Khalifa, promovido pela Unesco para iniciativas mundiais de uso de tecnologia na escola. Atualmente, a Lúcia é diretora-presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIEB. Lúcia, muito obrigada por retornar aqui ao webinar do PVE. A gente agradece muito por você ter voltado aqui para falar um pouquinho com a gente. Agradecemos. Seja bem-vinda. Tem que desabilitar o microfone. Isso. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de volta e compartilhando com vocês todas as reflexões. Eu acho que nessa pandemia a gente está vivendo 50 anos e alguns meses, né? Então, realmente as reflexões vão avançando, vão se aperfeiçoando, então é um prazer poder compartilhar isso com professores e gestores de todas as redes que o Instituto Votorantim trabalha. Gente, eu queria propor hoje para vocês uma dinâmica diferente. Eu não sei se acontece com vocês, mas está todo mundo cansando da live de transmissão, de uma pessoa falar e a gente ficar só escutando, né? Eu, às vezes, participo de 3, 4 lives por dia e chego no final do dia eu fico pensando, puxa, é super legal estar conectado com as pessoas, estar podendo conversar com as pessoas, mas se a gente faz o modelo tradicional de educação, né, a educação do passado, que era o professor falar, e a gente só assistir e depois, no final, fazer perguntas, eu acho que esse modelo está começando a cansar, né? Eu acho que a gente deveria pensar em maneiras diferentes de interagir e de compartilhar essas nossas percepções, esses nossos sentimentos, sobre o que está acontecendo na educação a partir da pandemia e como vai ser a retomada às aulas, né? Então, eu queria que a gente organizar o nosso encontro aqui em torno de 3 grandes perguntas, né? Para vocês, o que vocês aprenderam com essa pandemia? Qual foi o principal aprendizado que a gente teve quando as escolas fecharam, quando os alunos foram cada um para as suas casas e vocês, professores e gestores, se viram numa outra posição, num outro lugar? O que foi esse aprendizado, né? O que fica mais destacado para vocês nesse aprendizado? Então, a gente vai discutir um pouquinho da minha percepção sobre os grandes aprendizados. A segunda pergunta que eu já vou colocar, porque a Carol coloca aí, vocês já vão também pensando, é o que aconteceu durante a pandemia que a gente quer que seja incorporado na educação pública e fatos e acontecimentos que a gente não quer incorporar na educação pública. Então, o que ficou de bom e quais foram as experiências negativas que a gente tem que agora, mais claramente, dizer isso eu não quero, isso não funcionou. Eu não gostaria que a minha atuação como gestor ou como educação tivesse que ser assim. Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é como deve ser a nova educação pública? Com tudo que a gente aprendeu, com todos os recursos que a gente implementou, as ideias que foram geradas, como é que deve ser, como é que vocês enxergam essa nova educação pública? Então, eu vou começar compartilhando um pouco das minhas percepções e sentimentos. Enquanto isso, a Carol, vocês vão respondendo aí, porque, de novo, gente, eu gostaria que isso fosse uma sessão interativa, onde a gente conversasse na medida do possível, para que a gente realmente faça desse momento um momento não só de transmissão das minhas opiniões, mas um momento de reflexão dessas percepções coletivas que todos vocês estão vivendo. Então, vamos lá? Vamos tentar fazer isso? Então, respondam aí, e a Carol vai nos contando aqui o que está
aparecendo nas respostas. Eu pediria para vocês colocarem, gente, tem duas opções. Vocês podem colocar as respostas no bate-papo ou nas perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade para escolher qualquer uma delas. Então, só lembrando, agora a gente vai pegar as percepções sobre a primeira pergunta, que é o que vocês aprenderam com a pandemia e o que aconteceu durante essa pandemia que a gente quer que seja incorporado na educação pública. Enquanto isso, a Lúcia vai falando um pouquinho sobre a sua própria experiência e depois a gente vai comentando sobre essas respostas que vocês colocarem aqui. Vamos lá. Ok, gente. Então, vamos começar recapitulando, relembrando o que aconteceu nessa pandemia, né? No início de março, por volta da segunda semana de março, ficou claro que a pandemia tinha chegado no Brasil, que havia transmissão comunitária, né? Quer dizer que já havia gente... porque os primeiros casos, lembrando, vieram de fora, mas depois teve já a transmissão e contaminação de pessoas, entre pessoas que nunca tinham viajado e que moravam, que estavam aqui no Brasil. E ficou claro que a gente precisava achatar a curva de contaminação, porque se um grande número de pessoas fossem contaminados ao mesmo tempo, a estrutura, né, os hospitais, a estrutura de saúde no Brasil não daria conta de atender aquela pequena parcela, né, em termos percentuais, de 3% a 5%, que provavelmente ia precisar de hospitalização e ia precisar de respiradores. Então, foi aquela loucura, as redes, os governos saíram comprando respiradores, montando hospitais de campanha nas grandes cidades para atender aquele número da população. Isso a gente aprendeu com o que aconteceu nos outros países, né? De repente, houve uma demanda muito grande e houve um colapso dos sistemas de saúde que não conseguiam atender aquelas pessoas. E o pessoal da educação ficou... E aí os profissionais de saúde alertaram que a escola ia ser um grande foco de contaminação, né? As crianças brincam juntas, há um contato, pessoas que compartilham um espaço pequeno, né? Dentro de uma sala de aula, 30, 40 pessoas compartilhando um espaço pequeno, então que as escolas iam ser um foco importante de contaminação e, por isso, elas deveriam ser fechadas. Então, a partir de março, a maioria das redes começou a decretar o fechamento das escolas. Lembrando, algumas deram férias antecipadas, outras só suspenderam as aulas, outras pensaram assim, não sabemos o que fazer, estamos paralisados, não vamos fazer uma coisa nem outra, vamos esperar um posicionamento do MEC ou do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação também não sabia quem legislava sobre o fechamento das escolas. Então, houve um período ali, até do final de março a abril, que as redes começaram a planejar o que elas podiam fazer diante dessa ameaça real de contaminação das escolas e a previsão que as escolas teriam que ficar fechadas por algum tempo. Para que vocês conheçam, quem tiver mais interesse em entender qual é o retrato que a gente tem das redes neste momento, no final de março, seria bem interessante vocês olharem o resultado de uma pesquisa que nós fizemos com o Concede, a Undime, que está disponível no nosso site, que faz esse retrato. A pesquisa foi feita entre 28 e 30 de março, e aí a gente... tirou essa foto, né? E ali a maioria das redes estava começando a pensar em estratégias remotas de aprendizagem para oferecer para os seus alunos. E foi muito interessante esse retrato, porque a gente viu que a capacidade da secretaria em oferecer estratégias múltiplas, né, que usassem múltiplos canais de comunicação com seus estudantes, estava muito associada à capacidade técnica e à experiência prévia dessas secretarias no uso de estratégias remotas, no uso de tecnologia para atingir todos os seus estudantes. No mês de abril foi o mês, então, de colocar... Então, até março a gente planejou, né, super rápido, né, não teve muito tempo. Em abril foi o período de implementação dessas atividades. De novo, no final de abril, a gente tinha secretarias que já tinham conseguido implementar essas estratégias de aprendizagem e outras que ainda estavam tentando, desenhando as ações que iriam acontecer.
O outro retrato, em maio, mostra todas as secretarias fazendo algum tipo de ação para oferecer atividade remota, nem que fosse visitas presenciais dos professores aos seus alunos, uso de WhatsApp foi muito comum, o uso de redes sociais como o Facebook, o uso de plataformas interativas como o Google Classroom, por exemplo, o uso de vídeos gravados por professores e disponibilizados nas redes sociais. Então, em maio já estava todo mundo fazendo alguma coisa. Em junho, começou o questionamento: será que essas estratégias remotas estão promovendo a aprendizagem? Será que os alunos estão aprendendo com essas estratégias remotas? Até para as secretarias poderem saber o que mais elas precisariam fazer para continuar a aprendizagem. E isso tudo, gente, todas essas fases que a gente passou na pandemia até agora, foram feitas num contexto de incerteza, né? A gente não sabia quando poderia voltar, então no começo a expectativa era 30 dias de escola fechada, depois foi 60 dias, depois 90 dias, e agora, em julho, nós estamos ainda definindo quando será seguro voltar presencialmente nas escolas. E não dá para saber exatamente nesse momento qual é essa data, porque, diferente de outros países que tiveram um pico de contaminação e rapidamente esse pico caiu, e aí era fácil prever quanto tempo levaria para a retomada das atividades, no Brasil nós estamos há quase 4 semanas, há quase um mês, num pico de contaminação muito alto, que não mostra essa descida, essa diminuição do risco de contaminação. Muita gente fala que isso está acontecendo no Brasil, que é uma curva totalmente atípica, porque, claro, nós somos um país muito grande, enquanto algumas regiões já estão diminuindo o nível de contaminação, outras estão aumentando o nível de contaminação, e na média a gente fica sempre muito alto, né? Mas a verdade é que mesmo, por exemplo, a rede estadual de São Paulo, que disse que vai voltar dia 8 de setembro com atividades presenciais, ontem, numa conversa com o secretário, ele disse: olha, essa é uma previsão, pode ser que a gente mude daqui a 2 semanas, porque a gente tem que esperar o que está acontecendo na realidade. Então, nós passamos por todas essas fases, né? Fases de susto, de paralisação, a fase de planejamento, o que nós vamos fazer em relação às aprendizagens, a estratégias de aprendizagem remota, a implementação dessas estratégias remotas, o questionamento, né, e o monitoramento dessas atividades para saberem se elas estão funcionando. E agora a pergunta que fica para a gente é: quais dessas estratégias remotas que foram aplicadas até então servirão e serão necessárias para a gente dar continuidade ao processo educativo e compensar, de alguma maneira, todo esse tempo que as escolas ficaram fechadas. Então, a gente passou por todo esse processo, que eu digo que são 50 anos e em 4 meses, que gerou muitas das aprendizagens, né? Muitas aprendizagens, muitas reflexões. O que a gente aprendeu, na minha opinião, e aí eu vou passar para a Carol começar a ler a opinião de vocês. O que a gente aprendeu? Primeiro, que a gente não tinha a tecnologia como realmente uma modalidade alinhada com o que acontecia presencial. E a gente não tinha materiais, conteúdos, recursos educacionais digitais alinhados ao currículo, porque senão teria sido mais fácil, né, eu pegar o currículo que eu deveria estar trabalhando presencialmente e dizer: bom, esse currículo aqui tem que ser trabalhado. Existe este conjunto de recursos educacionais digitais que estão alinhados, que a gente já avaliou previamente, que estão alinhados com o nosso currículo e que podem substituir a aula presencial que eu ia dar, né? Nós não tínhamos isso. Então, uma grande lição é que todos os objetivos de aprendizagens previstos no currículo devem oferecer maneiras, modalidades de ensino presenciais e online. E que uma coisa não cria uma barreira para outra, ao contrário, elas são complementares, né? Não quer dizer que então eu vou voltar totalmente presencial e eu não preciso mais desses recursos online.
Depois a gente vai falar um pouquinho na terceira pergunta, por que é importante manter sempre esse conjunto de recursos educacionais digitais alinhados ao currículo, que o professor tenha como material didático para que ele trabalhe com seus alunos. A segunda aprendizagem é que os professores não estavam preparados e não foram preparados para essa questão do ensino online, né? Hoje, uma série de aprendizagens de grandes plataformas de ensino que mostram que ensinar online tem algumas características diferentes do ensinar presencial. Isso pode parecer óbvio, mas existem hoje, né, eles estimam hoje que existam mais de 100 milhões de alunos no mundo fazendo cursos online. E algumas grandes plataformas, como o Coursera, como o edX, da Universidade de Harvard, têm analisado os dados de como esses alunos aprendem online. E têm aprendido o que funciona e o que não funciona quando você dá uma aula online. Então, por exemplo, a minha proposta de hoje para vocês foi exatamente tentando evitar isso. Mas, por exemplo, uma hora toda, você ouvindo só alguém falar, o nível de aprendizagem que você tem é muito baixo. Ele corresponde a 6 minutos. Se você mostrar um vídeo de uma pessoa apresentando para vocês 6 minutos, é quase o mesmo nível de aprendizagem que de uma conversa de 1 hora sem interação. Porque eu estou falando aqui para vocês, mas provavelmente vocês estão ouvindo algum barulho aí na casa de vocês, tocou a campainha, um filho passou aqui no corredor, então tem outros estímulos que fazem com que você perca a atenção, perca o foco e, portanto, perda a aprendizagem quando esse tempo de transmissão de conhecimento é muito alto. A gente já sabia disso, né, gente, como educadora. A gente sabe que quando a gente vai dar uma aula totalmente de transmissão de conhecimento, que o professor fica lá na frente falando durante 1 hora para os alunos, não precisa nem muita pesquisa para a gente saber que alguns a cabecinha vai para outro lugar, o outro começa a prestar atenção de outra coisa, que a gente perde a atenção, perde o engajamento naquele objeto de aprendizagem quando a gente fica nessa transmissão muito passiva. Então, essa foi para mim, uma grande aprendizagem, que quando os professores tiveram que fazer essa transição, porque eles não foram preparados e na educação a gente não incorporou ainda todas as aprendizagens do ensino online, eles tenderam a reproduzir o mesmo jeito de dar aula que eles davam em sala de aula, né? E com isso a gente perdeu as possibilidades que a tecnologia dá de melhorar a aprendizagem. E mais ainda, gente, é muito mais fácil a gente estar dentro de uma sala de aula e ficar olhando e dizer assim: Maria, volta aqui, vamos lá, vamos fazer uma pergunta, vamos, né? Quando você está presencial, você minimiza essas perdas de atenção e perdas de foco. Quando você está online, você não consegue fazer isso, né? Então, a gente aprendeu que os professores precisam, sim, ser preparados. Ser professor no século XXI significa saber ensinar presencialmente, e aí algumas técnicas e práticas pedagógicas que funcionam, mas também saber ensinar online ou à distância ou de forma remota, né? Então, essa para mim foi uma grande aprendizagem, né? Nós precisamos preparar os nossos professores para essas duas modalidades de atuação, e essa preparação tem que ser inserida tanto na formação inicial quanto na formação continuada dos professores. Bacana. Lúcia, tem um monte de respostas já. Você quer que eu já comece a ler ou você... Já Bom, começa, vamos então. então. A Silvia Garcia, a pergunta era: o que vocês aprenderam com a pandemia, o que aconteceu, né, durante esse período de pandemia que a gente quer que seja incorporado na educação pública? A Silvia Garcia diz: nós da equipe gestora aprendemos a nos colocar no lugar do outro, pois esta nova situação de trabalho exigiu isso. A Josenice Almeida, ela disse: aprendi a buscar, a reinventar a minha lição, carregando o giz no coração e fazendo a travessia para o digital. Não existia um currículo essencial utilizando as tecnologias digitais. A Margarete Ribeiro, ela diz: lidar melhor com as incertezas, acreditar que é possível aprender a aprender, competências socioemocionais, identificação e desenvolvimento. A Idalina Maria,
Ela diz: essa pandemia nos permitiu traçar um olhar sobre as novas tecnologias e a necessidade de adaptá-las à realidade educacional pública. E essas experiências contadas aqui têm sido de grande importância para dar este rumo de mudança. Outro aspecto é a necessidade de um poder público federal mais presente, mais preocupado com a educação, o que não está ocorrendo. Viviane Fernanda disse: aprendemos a nos reinventar, o uso da tecnologia mais efetivamente, aprendemos a utilizar diferentes estratégias para a abordagem do grupo docente e também da comunidade escolar. Magda disse: reforcei o aprendizado que gestores e professores precisam ter conhecimentos amplos e aprofundados, visão de futuro e coragem. Já a Beatriz Santos Pontes disse: a pandemia proporcionou que eu me reinventasse enquanto educadora, traçar alternativas possíveis neste momento de transitoriedade. Acho que é isso, Lúcia. Muito legal, gente. Vocês expandiram muito mais as lições e obrigada por compartilhar esses aprendizados, porque eu acho que, sem dúvida, são aprendizados super importantes, né? Primeiro, gente, reinventar-se. Vários de vocês falaram isso, e eu acho muito legal, né? Porque a gente, na educação, a gente tem que se reinventar a cada momento, porque os alunos que estão à nossa frente, eles são sempre de uma geração diferente, eles são sempre trazendo coisas diferentes, de repente, dependendo da sua realidade, da sua vida. E a pior coisa que eu via na educação, e eu estou vendo que vocês não fazem, mas é quando o professor se cristaliza e diz assim: eu ensino assim, independente dos alunos estarem aprendendo ou não, né? Então, reinventar-se, ter esse espírito, essa cabeça de estar se reinventando de acordo com as necessidades dos educandos, para mim foi uma grande aprendizagem e é uma das coisas que eu quero guardar para que a gente fortaleça essa cultura de reinvenção. E aí, já trazendo outro ponto que vocês falaram, que eu achei lindo, foi a capacidade de se colocar no lugar do outro. É perceber que a nossa missão como educadores é fazer com que os alunos aprendam. E os alunos são diferentes entre si. Então, educar não trata-se de ensinar da minha maneira, mas de olhar as demandas dos meus alunos, e elas serão diferentes, né? Cada aluno vai trazer uma demanda diferente, e pensar como eu posso me colocar no lugar daquele educando e oferecer uma experiência de aprendizagem que faça sentido para ele, né? Alguém mencionou que não havia um currículo, que não havia direcionamento claro do que ensinar e como ensinar, né, nesse período de fechamento das escolas. E tem toda razão, né? Isso tem a ver com a falta de liderança do poder público em vários níveis. Primeiro, o Ministério da Educação, que deveria estar liderando essas ações, né, ajudando as redes a encontrar esse caminho, foi totalmente ausente, né? A gente não viu nenhuma liderança. O lado bom é que eu vi muitas redes estaduais e municipais buscarem elas mesmas, com os recursos que elas tinham, possibilidades e tomar decisões durante esse período. Eu tenho conversado muito com os secretários de educação e todos eles, eu brinco, você merece uma medalha de herói, porque tomar as decisões nesse contexto incerto, sem saber se você vai ter recursos para implementar aquilo que você necessita implementar, precisou de muita coragem e de muita persistência dos secretários, e liderando as suas equipes, claro, nas secretarias de educação, para conseguir fazer, né? Então, eu acho que se isso, gente, ficar para a gente, essa possibilidade de se reinventar, de aprender coisas novas como educador, né? De aprender a aprender, como muitas de vocês falaram, talvez para mim a maior lição dessa pandemia. Nós somos capazes de, num curto espaço de tempo, mudar, nos reinventar, criar novas formas de atuação, que só isso pode inovar na educação, né? Muita gente acha que inovação na educação é mais tecnologia, cada um tem um computador. Não, inovação na educação é o professor sempre buscar novas formas de poder atender as diferentes demandas dos seus alunos.
E é claro que a tecnologia vem para ajudar o professor a poder fazer isso, que é muito bonito, né? Eu já fui professora, eu sei que é muito bonito a gente dizer, o professor tem que conhecer cada demanda dos seus alunos. Mas quando você tem 40 alunos numa classe e tem que ensinar, tem conteúdos que você tem que trabalhar com esses alunos, você precisa de ajuda para que você consiga enxergar quais são esses diferentes ritmos de aprendizagem e estilos de aprendizagem que tem entre os seus alunos. E aí entra a tecnologia. A tecnologia hoje, se você usa uma plataforma, ela te dá essas informações. Ela ajuda o professor a ter esses dados para se reinventar, criar novas formas de poder atender essas demandas dos alunos. Então, acho que e muito obrigada pelas contribuições de vocês, porque essas são realmente as grandes aprendizagens. E um ponto que vocês tocaram também, para a gente fechar essa pergunta, são as questões socioemocionais, né? Eu não sei se vocês viram, o Conselho Nacional de Juventude perguntou para jovens, né, qual foi a maior dificuldade do acesso à educação durante essa pandemia? A gente já sabia que tinha questões de acesso à tecnologia, a ter internet, a ter computador, mas nos chamou muito a atenção que a resposta mais prevalente entre os jovens era: eu fiquei inseguro, eu tive medo, eu não sabia como estudar, eu não sabia se valia a pena continuar estudando. Então, foram todas questões ligadas ao socioemocional, né? A se sentir seguro no ambiente de aprendizagem. Os jovens sabiam o que era aprender no ambiente da escola, e, de repente, quando esse ambiente foi tirado, eles se sentiram com medo da pandemia, com medo de não aprender, com medo de o impacto negativo que isso ia ter no seu futuro. E a mesma coisa a gente está ouvindo dos professores, né? Quão difícil foi esse cenário de incerteza, essa necessidade de se reinventar, enquanto todos nós estamos vivendo várias dúvidas e várias complexidades na nossa vida, desde trazer o trabalho para dentro de casa, que não é trivial, né? Os professores e professoras, de repente, cortaram essa separação que havia entre a vida doméstica e a vida profissional, tendo que fazer tudo isso no mesmo ambiente, né? Então, essas questões emocionais, de novo, que afetam professores e alunos, a gente já sabia disso, né? Mas a gente, de novo, revalorizou e ressaltou de como as questões emocionais são intrinsecamente ligadas ao processo de aprendizagem. Aprender não é só um processo cognitivo que a gente faz com a cabeça, mas a gente faz com o ser todo, né? O emocional e o cognitivo. Muito legal, gente. Vamos partir para a segunda pergunta. Disso tudo que aconteceu, né, dessa história que eu contei para vocês, o que a gente quer que fique na educação, que a gente não perca, que a gente não esqueça? Vocês sabem que eu estou mantendo um caderninho onde eu escrevo coisas que eu disse, puxa, isso está acontecendo e a gente não deve perder isso, para a gente não esquecer. Porque, para mim, se a gente passar tudo que a gente está passando e a gente não aprender para se transformar, a crise vai ser só negativa. Agora, se a gente conseguir usar essa crise que a gente está vivendo hoje para reinventar a educação, para incorporar coisas que a gente já queria ter incorporado, mas precisou vir essa crise para causar essa disrupção para a gente olhar e ter que fazer, para mim é muito importante que a gente mantenha dentro da gente e registre quais são os elementos dessa experiência que a gente quer que fique na educação, que a gente não volte para o novo normal, né? As pessoas me perguntam qual é o meu maior receio, e hoje eu posso dizer muito claramente que o meu maior receio é que a gente esqueça tudo que a gente passou, porque é um momento tão negativo, com as pessoas perdendo entes queridos, ficando doente, que se a gente não tirar algo de bom dessa experiência, a memória que vai ficar para a gente é só uma grande crise, é só negativa. Então, vamos tentar registrar o que de bom ficou neste momento que a gente não quer nunca mais abrir mão na educação.
Já temos alguma resposta, Carol? Temos, na verdade, eu tinha colocado aqui a possibilidade das pessoas responderem o que ficou de bom, o que a gente quer que fique na educação e quais são as experiências negativas que a gente pode dizer que não funcionaram. A Silvia Garcia, ela já respondeu. O que ficou de bom foi essa reaproximação que houve entre professores, alunos e gestores. E as experiências negativas foram completamente o emocional abalado de todos os professores, alunos e gestores também. Isso é real, né? Tem um comentário aqui da Rita de Cássia, que ela diz o seguinte: acredito que a valorização da educação deve ser essencial para não desistirmos de continuar a levá-la a todos, com as estratégias possíveis e entender que as realidades são diferentes, mas não é nada impossível acolher a todos. A Josenice Góes de Almeida, ela diz assim: a esperança no amanhã, a aprendizagem colaborativa. Já a Helena Patrícia, ela fala o uso constante dos diversos meios tecnológicos. Depois a gente tem a Rita falando novamente que ficou de ruim é o distanciamento, não poder abraçar as crianças com a segurança de antes. A Beatriz Santos Pontes, o que ficou de bom foi a questão do pertencimento, um olhar às famílias e aos seus alunos. A Vilma Silveira, ela fala o vínculo da escola com as famílias que deve continuar. Por enquanto é isso, Silvia. Silvia, desculpa, por enquanto é isso, Lúcia. Estava lendo Muito a pergunta legal, da gente. Silvia, perdão. É muito legal, gente, porque eram exatamente esses os temas que eu ia também compartilhar com vocês como minhas grandes aprendizagens e coisas que a gente não quer perder. Então, primeiro, que muitos de vocês falaram, essa reaproximação de gestores, professores, alunos e as famílias, né? Esse senso de pertencimento a uma comunidade escolar. E isso para mim é muito legal, porque às vezes a gente esquece e achava que a relação de aprendizagem era entre o professor e o estudante, né? Então, era o que acontecia dentro da sala de aula. E com essa pandemia, o que nós aprendemos ou revalorizamos é que é toda uma comunidade, né? Os pais precisam ajudar os filhos a se organizarem, a acessarem os materiais que lhes são enviados, precisam falar com os professores, principalmente as crianças mais novas, né? As crianças no Fundamental 1, tem que haver essa interação entre professores e pais, e gestores tentando desenvolver as estratégias com os professores. Eu acho muito bonito essa reaproximação que teve entre os professores e as secretarias de educação, dizendo, olha, ninguém tem certeza sobre o que vai dar certo. Vamos tentar isso, né? E essa tentativa com a liderança das secretarias de educação, mas ouvindo os professores e ouvindo o que não está dando certo, né? Os professores falando para a secretaria, olha, isso não está dando certo, esse aplicativo que vocês me mandaram não funciona, os meus alunos não estão acessando os materiais, né? Então, essa reaproximação e esse senso de pertencimento a uma comunidade escolar, sem dúvida, é algo que a gente tem que manter, e anotem aí para a gente não esquecer de falar sobre isso, né? Falar sobre esse grande aprendizagem que a gente quer que fique quando voltar ao novo normal. O segundo é essa questão do acolhimento de todos, né? Ficou tão claro, né? As pessoas falam da desigualdade entre os alunos, mas para mim ficou muito claro que isso só revelou uma realidade que já existia e que a gente estava como um véu, né? A gente sabia que existia, mas assim não vamos muito falar sobre isso, sobre as grandes desigualdades sociais e de acesso que a gente tem entre os alunos de uma mesma classe dentro de uma escola pública, né? O quão vulnerável estão alguns alunos em termos de situação familiar, de moradia, de segurança mesmo emocional, de acesso a outras fontes de conhecimento. E agora, na pandemia, ficou muito claro. Eu brinco que desvelou, né? Tirou esse véu que a gente tinha colocado nos nossos olhos e escancarou para a gente essa desigualdade. E a necessidade de nós, como educadores, conhecermos dessas desigualdades e desenvolvermos forma de acolher a todos, né? Nós queremos que todos os alunos possam aprender. Para mim, me marcou muito uma entrevista que eu vi na TV
semanas atrás, onde uma menina que está matriculada na 3ª série, e a mãe tem que andar alguns quilômetros todo dia para pegar o sinal da internet, para baixar no seu celular os conteúdos. E a menina disse, olha, para mim fica muito difícil porque eu ainda não sei ler. E a minha mãe também não sabe. Então, essa realidade que a gente já acreditava estar superada no Brasil, hoje são casos e casos em qualquer região do Brasil que isso está acontecendo. Então, esse acolhimento, esse reconhecimento das desigualdades, e não é só o reconhecimento, né, mas desenvolver estratégias para a gente minimizar essa desigualdade é algo que eu acho que tem que ficar realmente. O terceiro, essa questão da aprendizagem colaborativa, né, gente? E aí o que eu estou achando muito legal é como os professores têm trocado entre si, se ajudado mutuamente, com questões desde como é que eu faço um vídeo no WhatsApp, até questões como é que eu organizo o meu currículo, que material eu envio para os meus alunos. Então, essa aprendizagem entre pares está muito, muito legal, muito viva, e ela está revelando e valorizando essa postura do professor, do aprendiz também, do aprendiz de como ensinar de novas formas, né? Então, isso é muito legal. E outra coisa que a gente não quer abrir mão é ter, como eu falei no início, recursos tecnológicos que permitam a gente ensinar o conteúdo, né, com todos os objetivos de aprendizagem que a gente tem do nosso currículo, em diferentes modalidades. Porque agora, gente, aconteceu uma pandemia, mas no futuro pode acontecer um evento climático, como quantas vezes isso acontece, uma inundação numa cidade, ou outra questão de saúde, ou vários, e até isso coletivo e individual, né? Um aluno que ficou doente, um aluno que os pais tiveram que se mudar temporariamente para uma outra cidade. Então, ter esses recursos tecnológicos é garantir que a gente vai atender a demanda dos alunos em diferentes modalidades, né? Então, isso é super importante. Então, obrigada. Dessa vez eu nem precisei falar as minhas reflexões primeiro, porque elas são muito parecidas com as reflexões que vocês trouxeram do que eu quero manter na educação, o que eu não quero esquecer da educação. Eu só colocaria mais um item que eu tinha feito aqui no meu, que é essa comunicação constante entre professores e alunos. Mas a gente tem que aprender a como fazer isso de uma maneira que seja possível e não avassaladora para os professores, né? Então, essa coisa de ficar mandando mensagem do WhatsApp 24 horas por dia para os professores, claro que não pode acontecer, mas quais são os momentos onde o professor conversa com seus alunos fora da sala de aula, né? Em outros contextos, em outros... Então, isso tem a ver com essa reaproximação, com essas novas formas de relacionamento, mas é um ponto que eu acho importante a gente frisar. E aí, gente, emendando, como deve ser essa nova educação, né? Como é que a gente está imaginando a retomada do ensino? Está claro que esse ano vai ser comprometido, o currículo vai ser comprometido, e tem várias organizações tentando mostrar, bom, de tudo que a gente tinha que trabalhar, quais são... Desculpa, gente. Quais são os focos do currículo que a gente precisa trabalhar. Mas uma questão da retomada, que isso está claro, acho que para todo mundo, é que ao retomar, no processo de retomada, a gente vai ter que fazer uma avaliação diagnóstica muito clara do que os alunos conseguiram aprender. Como eles tiveram acessos diferentes, capacidade de acesso muito diferente, alguns alunos conseguiram aprender alguma coisa, porque tinham as condições para tal, e outros não aprenderam nada sobre determinados conteúdos. Então, ao voltar, a escola vai ter que ser esse lugar onde, numa mesma sala de aula, vão ter alunos que conhecem o conteúdo e outros que não conhecem, não tiveram acesso. Então, aquelas diferenças de ritmo de aprendizagem que eu falei lá no começo, agora, na retomada, certamente vão estar muito claras e muito explícitas.
E aí o professor vai ser demandado a oferecer para esse aluno que já aprendeu e precisa avançar nesse conteúdo algumas atividades, e para aqueles que precisam começar do zero, ele vai ter que também estar preparado a ensinar esses alunos. Não tem jeito de um professor fazer isso sozinho, sem ter ajuda da tecnologia. Por quê? Porque ele vai ter que oferecer ao mesmo tempo diferentes níveis de conteúdo, diferentes níveis de atividades, de projetos, e ele vai precisar, sim, então, de recursos tecnológicos que permitam que aquele aluno que não aprendeu nada porque não teve acesso, tenha mais tempo de aprendizagem. Então, o que eu tenho defendido muito é que na volta às aulas, usando tecnologia, a gente vai conseguir, então, compensar todas essas perdas, né, durante o fechamento, mas a gente vai ter também a possibilidade de expandir o tempo de aprendizagem dos alunos. O Brasil, gente, é um dos países onde o tempo do aluno em atividade de aprendizagem é menor entre vários países do mundo. E a gente já vinha falando sobre isso, propondo as escolas em tempo integral. Olha, gente, no mundo todo as escolas funcionam em tempo integral e os nossos alunos ficam meio período na escola, e se a gente contar, e tem vários estudos que mostram exatamente quanto tempo ele fica envolvido em atividade de aprendizagem, é entre 2h30 e 3 horas, das 4 horas que ele está na escola. Então, se a gente não expandir esse tempo de aprendizagem, a gente não vai conseguir dar para os alunos brasileiros toda a aprendizagem que eles merecem e precisam para serem cidadãos do século XXI. Então, a tecnologia permite você expandir isso. Então, o aluno pode ficar 4 horas na escola e mais 3 horas fazendo atividades online que ele pode fazer na escola mesmo, se ele não tiver acesso em casa, ou da sua própria casa, se ele tiver os meios para fazer isso. Então, para mim, como vai ser essa nova educação? É assim, é uma educação que ela expande o tempo e o tipo de experiências de aprendizagem dos alunos, garantindo assim mais aprendizagem para todos. E vocês, como é que vocês imaginam essa nova educação na retomada? Já temos alguma resposta, Carol? Já temos sim, Lúcia. A gente tem a Cláudia Dantas falando o seguinte: quero uma educação pública de qualidade, todos nós merecemos. A Silvia Garcia, ela diz: nós queremos que a nova educação pública continue com esta parceria entre a escola e a comunidade, além de professores trabalharem como parceiros, um ajudando ao outro. A Josenice Góes de Almeida, ela diz: gostaria de que tivéssemos alunos com relações de autonomia no percurso de aprendizagem. Por enquanto é isso. Acho que a gente pode aguardar um pouquinho mais, talvez a gente consiga mais algumas respostas. É super importante essa questão sobre a autonomia dos alunos, né? E muita gente está dizendo, esses dias eu participei de uma entrevista e a entrevistadora falou: ah, pois é, Lúcia, mas tem alunos que são autônomos, que sabem estudar sozinhos, e tem alunos que não são e não sabem. Gente, autonomia e autorregulação são habilidades socioemocionais que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas na escola, claro que com a ajuda dos pais, com a ajuda da família, mas isso é algo que não é você nasce ou não nasce, você aprende a ter autonomia, você aprende a estudar, você aprende a estabelecer as rotinas, né, de aprendizagem. Então, é muito importante que essa questão da autonomia e do protagonismo do estudante seja, de fato, trabalhada nessa nova educação. Então, essa nova educação vai ser uma educação não focada só na transmissão de conteúdo, né? Só o que você tem que saber, mas muito mais voltada nessas posturas, nessa mentalidade, nesses comportamentos a serem desenvolvidos pelos alunos, né? Porque a gente sabe, gente, que hoje conteúdo está espalhado em qualquer plataforma, em qualquer lugar. O que a gente precisa ensinar para os nossos alunos é, primeiro, pensar criticamente sobre aquele assunto, identificar se uma fonte de conhecimento sobre o assunto que ele está interessado, ela tem credibilidade, e por que ela tem credibilidade, entender o que é uma opinião de uma informação científica. Hoje eu li um artigo de manhã muito interessante
que ele fala o que é esse mindset, né? Essa mentalidade do futuro. É acreditar mais em dados reais, concretos, mais do que o senso comum, e é acreditar muito mais na experimentação e no resultado dessa experimentação do que em verdades absolutas. E eu acho que é isso, essa cabeça que a gente tem que ter, nós como adultos, né, como professor, que é mais difícil a gente desenvolver, porque a gente não foi educado assim, mas pelo menos para mim esse é um esforço constante, mas principalmente para a gente preparar esses alunos que estão na nossa escola, na nossa sala de aula, para que eles sejam cidadãos assim. Se ele quiser saber quando foi a data da guerra tal na Europa, ele vai ter isso à disposição, nas suas mãos, nos seus dedos. Agora, o que eu quero que ele entenda? Quais são as implicações e quais são os grandes fatos que definiram a história durante aquele período, né? Então, para mim, essa nova educação tem que ser uma educação muito mais de formação de aprendizes do que de transmissão de conteúdo específico e determinado. Mais alguma coisa, Carol? Chegou aí? Não. Sim, a Cláudia Dantas, ela fala, se fala tanto de tecnologia, mas a realidade da maioria de nossos alunos é cruel. O que fazer nessa discrepância no setor social? Depois havia uma fala, depois da avaliação diagnóstica, planejar os diferentes níveis de aprendizagem para atender a todos os alunos, para assim proporcionar o direito de aprender a todos. A Josenice, ela diz novas habilidades, desenvolver a autonomia na construção da aprendizagem. A Beatriz Santos Pontes, que na diferença discrepante entre o público e o privado, essa diferença seja superada, onde o protagonismo do aluno seja valorizado, no sentido de desenvolver o pensamento científico e a luta por uma sociedade onde o discurso das diferenças seja visto como forma de desenvolvimento. E a Josenice reforça o que você acabou de falar, alunos aprendizes. Isso, gente. E esse ponto que vocês trouxeram, eu acho muito legal, assim, sobre a parceria entre escola e comunidade, né? Eu acho que esse sentimento que a gente não vai solucionar os problemas da educação brasileira sozinho, que a gente precisa da participação das famílias, de professores, de uma liderança do poder público, né, para garantir uma educação de qualidade, eu acho que é algo que a educação do futuro vai ter que preservar e manter. Agora, quanto à desigualdade do acesso a equipamentos, eu tenho defendido e trabalhado para isso, que hoje em dia, se a gente fosse determinar qual é o kit escolar do cidadão, do aluno, do estudante do século XXI, é um aparelho com acesso à internet. Lembra do nosso tempo? Para mim, o kit escolar eram alguns cadernos, uma caixa de lápis de cor, lápis grafite e caneta. Hoje, se a gente fosse e se a gente quiser realmente superar as desigualdades, todos os alunos deveriam ter acesso à internet e acesso a um equipamento como parte da sua formação. Já existe no Congresso um projeto de lei para subsidiar a compra de computadores por estudantes e o acesso à internet gratuito para estudantes. E o governo estuda também essa questão de pegar os alunos mais vulneráveis e realmente você doar um computador. E foi, para mim, coisas que a gente tem aprendido na pandemia. Uma das escolas privadas de São Paulo, com mensalidades quase milionárias, doou para cada família que estava matriculada na escola, que tinha mais de um filho, porque entendeu que geralmente as famílias têm um computador, né? As famílias de alta renda têm um computador para os filhos, né? E eles dividem isso, então seria difícil estudar. Então imagina isso em famílias de baixa renda. Então acho que essa é uma luta que a gente vai enfrentar agora, mas acho que já há essa compreensão que o kit escolar do estudante do século XXI é um equipamento conectado à internet, onde ele possa realmente explorar diferentes experiências de aprendizagem. Né? Então, acho que isso também ficou e que a gente vai, então, nessa nova educação pós-pandemia, entender
que o ensino híbrido, né, o presencial junto com o online ou conectado, eles não são excludentes, mas eles são complementares, né? Não há possibilidade hoje de a gente fazer uma coisa sem a outra, né? Porque também tem alguns radicais que dizem, então vamos para o ensino online, todo mundo aprendendo à distância. Não, a gente revalorizou nessa pandemia, viu como são preciosos os momentos de aprendizagem colaborativa, de presença, de interação entre a escola. Mas também viu que isso precisa ser complementado, né, com recursos educacionais digitais que expandam esse tempo e o tipo de experiência de aprendizagem. Então, gente, era essa conversa que eu queria fazer com vocês. Muito obrigada por terem compartilhado comigo. Eu já anotei um monte de coisas aqui no meu caderninho que vocês falaram, porque eu acho que agora a gente precisa começar a falar sobre essas nossas experiências, né? Falar o que a gente aprendeu, o que não aprendeu, se a gente percebeu e se a gente captou da mesma maneira o que aconteceu nesses 4 meses e o que ainda vai acontecer na educação. Então, muito obrigada. Para mim foi uma sessão de aprendizado também. E não esqueçam, escrevam, marquem, registrem em algum lugar todas essas ideias que vocês estão tendo, porque depois a gente vai ter que retomar essa nossa conversa várias e várias vezes ainda para a gente construir a educação que a gente quer no Brasil. Tá bom? Muito obrigada. Carol? Lúcia, sim, Lúcia. Na verdade, a gente ainda tem um momento de uma enquete que a gente gostaria de pedir para todos os participantes nos dizerem o que acharam dessa sessão de webinar. Então, aqui do lado direito, deve estar aparecendo para vocês um ícone de sondagem. E aí, se você já participou de algum outro webinar do PPE, caso você já tenha participado de algum outro webinar, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que aprendeu aqui, e qual é a sua avaliação desta sessão de webinar? Lúcia, ainda tem algumas respostas, assim, com base no que você foi falando, conforme você foi falando, as pessoas continuaram fazendo alguns comentários. Eu só vou aproveitar antes da gente encerrar para ler um pouquinho sobre essas perguntas e, na verdade, essas respostas, né, que eles enviaram enquanto você comentava. Eles falam muito sobre essa parceria entre a escola e a comunidade, além de professores que trabalham como parceiros, um ajudando ao outro, né? A Giovana de Lima, ela fala finalmente que a família seja ouvida, entendida e valorizada, que os espaços externos que já deveriam ser usados venham para ficar. Isso é muito bacana. A Magda Venâncio, ela diz uma escola que perceba a importância de suas práticas para o desenvolvimento humano, que consiga motivar para as aprendizagens, que as tecnologias realmente façam parte da rotina escolar e entenda-se por tecnologias, desde o potinho de álcool em gel, dispenser de sabonete, até o uso de celulares. Então, enfim, termino aqui com a apresentação dessas respostas e faço, na verdade, um enorme agradecimento a você, Lúcia. Temos ainda algumas perguntas aqui com relação ao ensino híbrido, mas acho que você já contextualizou um pouquinho sobre isso, porque muita gente está só falando sobre isso e como fazer isso de fato virar uma realidade. Mas para nós do Instituto Votorantim é um agradecimento enorme você estar se disponibilizando, você que tem participado de videoconferências com representatividade com diversos membros, OCDE, Secretaria Estadual de Educação, secretários, personalidades da educação brasileira. Então, agradeço por disponibilizar o seu tempo para participar hoje com a gente do webinar do PVE. Quer deixar algumas últimas Prazer. palavras? Um prazer, gente. Como eu disse, foi uma interação muito gostosa poder compartilhar com vocês o que eu estou pensando, o que está na minha cabeça e ouvir de vocês também as suas percepções. Bacana. Lúcia, só deixando um recado aqui para quem está nos assistindo, até o final da tarde de hoje a gente vai enviar para vocês um card pela internet que a gente costuma enviar para todo o nosso mail. A gente envia para vocês esse card com o link da gravação dessa videoconferência. A gente ainda vai colocar o link da pesquisa que o CIEB fez junto aos gestores e uma matéria sobre a videoconferência de hoje. Então, fiquem tranquilos, quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo pode assistir depois a gravação e também pode compartilhar com quem quiser. As videoconferências do PVE, por enquanto, a gente essa semana fez uma semana de retomada das aulas presenciais. Entretanto, agora a gente diminui um pouco o ritmo das lives, como você vinha falando, Lúcia, a gente vem fazendo, né?
muitas videoconferências desde o início da pandemia, mas agora a gente acredita que o nosso papel também, de alguma maneira, foi modificado. A gente tem formadores atendendo aos municípios do PVE constantemente nos seus, né, no seu dia a dia, nas suas rotinas, então as videoconferências vão ser reduzidas. A próxima videoconferência acontece só no dia 5 de agosto, então na semana que vem não teremos, tá bom? Só para avisar vocês. Lúcia, mais uma vez, muito obrigada a você, a toda a equipe do CIEB, que foi tão prestativa e carinhosa com a gente sempre. E gostaríamos de desejar um ótimo final de semana para todas e para todos. Espero que tenham aproveitado esse momento de interação. Até mais. Uma ótima semana também para vocês. Tchau, tchau. Tchau.